Muito bom dia a todos. São 9h30, está na hora de início do nosso web morning dedicado a conhecer o programa Upskill. Portanto, connosco, vou-vos explicar aqui brevemente a sessão. A ideia hoje é dar a conhecer brevemente o programa Upskill Digital Skills and Job. É um programa nacional que resultou da junção de esforços entre a PDC, representando as empresas, o Governo através do IFP e depois a Academia através do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos e, neste caso, também de Lisboa, do ISCTE, também para apoiar a formação em Lisboa. Portanto, nós hoje vamos iniciar agora com uma breve sessão de boas-vindas com o nosso Presidente da PDC, Rogério Carapuça, e o Filomeno Dias da AICEP. Depois temos um espaço para a visão dos nossos parceiros que apoiam também na direção do programa, o António Leite, do IFP, e o Bernardo Sousa, da Estrutura de Missão Portugal Digital, e convidámos duas empresas, empresas aderentes desta primeira edição do programa Upskill, a Capgemini Engineering, o Rodrigo Maia, e a Tânia Marques, da CIT. Portanto, são duas empresas com perfis completamente distintos, e depois eu vou dar espaço para que eles se apresentem e também digam qual foi o seu interesse no programa e aquilo que foi os benefícios alcançados com a participação no programa. Depois passaríamos então para a visão da Academia como um braço operacional que tornou possível também este programa de requalificação, com o Pedro Dominguinhos, do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos, e o Paulo Feliciano, do ISCTE. E terminaremos então com uma apresentação já mais detalhada, por assim dizer, do programa Upskill, através do Manuel Garcia, que é o nosso gestor, é o nosso coordenador nacional do programa Upskill na PDC. E teremos aqui também um espaço para responder a questões e dúvidas que possam surgir, e para o efeito eu solicitava que todos os participantes pudessem utilizar o separador de Q&A que encontram na plataforma. Portanto, nós temos dois, temos um chat e o Q&A. Eu no chat já vos dei as boas-vindas e pedia-vos então para que concentrassem as vossas questões e dúvidas no separador de Q&A. E sem demorar muito mais tempo, passava então a palavra ao Rogério. Rogério, bom dia. Bom dia a todos, muito obrigado por participarem neste nosso webinar. Queria cumprimentar os nossos parceiros e dizer-vos apenas umas palavras de boas-vindas, que serão poucas, mas para dizer que nós acreditamos muito nesta iniciativa enquanto, não só por ela própria, mas também enquanto exemplo e piloto de outras iniciativas semelhantes que possam vir a existir. E queremos que ela teve bastante sucesso pelas seguintes razões. Em primeiro lugar, pela força do consórcio que se juntou para criar esta iniciativa. Em primeiro lugar, as empresas fundadoras, que foram as empresas que de alguma forma sugeriram a criação deste programa. Nós acreditamos que a formação deve ser feita para empregos que se pressupõem que vão existir e não em abstrato, e quem melhor do que as empresas para dizer aquilo que necessitam, quais são as suas necessidades em termos de qualificações e de programa formativo para as pessoas que tencionam efetivamente contratar. Depois o IFP, porque com a sua capilaridade e com a sua missão de conhecer bem o terreno da procura de emprego, digamos assim, em Portugal. Depois as instituições de ensino superior, institutos politécnicos, ISCTE e porventura noutros programas outras instituições de ensino superior, mas que são fundamentais para garantir que efetivamente nós temos programas de formação sólidos, cientificamente comprovados e que possam efetivamente acrescentar valor às pessoas. E, por outro lado, a fórmula, digamos assim, do programa. O programa é um programa exigente. Este tipo de programas têm que ser exigentes, porque senão as empresas depois não querem ter o produto final, não querem contratar o produto final. Este programa é um programa exigente. Nós tivemos, e o Manuel Garcia depois irá referir isso em particular, tivemos muitos candidatos para as vagas que tivemos, que rondaram as 400 apenas, na primeira edição, e depois, obviamente, os formandos têm que passar, digamos, as provas de qualificação dentro do programa. E depois o que torna este programa único, digamos assim, é o compromisso de contratação que as empresas subscrevem no início do programa, dizendo quais são as suas necessidades
e em que regiões do país, e depois comprometendo-se a contratar pelo menos 80% das necessidades que indicaram. E depois ainda, o facto das empresas também se comprometerem a que os formandos que vierem a contratar lhe deem um determinado salário a partir de um determinado valor, que no caso da primeira edição foi fixado em 1.200 euros. Portanto, trata-se de um programa em que as empresas definem o seu conteúdo, as empresas acompanham para garantir que, de facto, a oferta formativa corresponda àquilo que elas necessitam. O IFP dá-nos todo o conhecimento do ecossistema e a sua capilaridade, executa entrevistas, etc. Isso depois tudo irá ser explicado. As instituições de ensino superior fazem o seu papel na parte letiva do programa em termos de formação. As empresas completam essa informação com uma parte de on-the-job training. E depois há o compromisso por parte das empresas, quer em termos de número de formandos, quer em termos do salário. É isto que torna este programa único. E por isso acreditamos muito nele e estamos a trabalhar neste momento ativamente para lançar a segunda edição do programa, melhorando, obviamente, aquilo que nós encontramos na primeira edição que ainda podia ser melhorado. Por isso, queremos apresentar o programa. Muito obrigado e espero que seja um bom seminário. Muito obrigado. Muito obrigada, Rogério. Filomena. Olá, bom dia. Obrigada, Sandra. Bom dia a todos. A ICEP está muito contente, feliz por se associar a essa iniciativa da PDC de Portugal Digital, que é muito importante. Nós todos os dias lidamos com os clientes que partilham connosco as dificuldades de recrutamento em algumas áreas. A área das TICs é uma delas. E louvamos essa iniciativa, que é juntar as empresas, o IFP, que é um parceiro-chave, nós já temos tido experiências muito positivas com o IFP noutras áreas, e a academia. E, portanto, é aqui uma excelente oportunidade para os nossos clientes, não só para os clientes da área do software, na área do IT. Hoje em dia é uma matéria que é transversal a todas as indústrias, daí o nosso papel também de promover a iniciativa junto a todos os clientes, que sejam eles na área do serviço, mas também na área da indústria, para que possam aderir aqui ao projeto. E mais uma importante, e como já foi referido, é a oportunidade de identificar as suas necessidades e, portanto, que possam ser, de facto, desenvolvidos cursos em áreas para as quais as empresas têm as suas necessidades, e muitas das vezes é uma queixa recorrente que não há curso nas áreas para as quais existem algumas lacunas no recrutamento, e esse projeto visa colmatar isso, e, portanto, é esse o objetivo, e estamos muito felizes por nos associar à iniciativa e promover junto aos nossos clientes. E em termos de testemunho, não podíamos ficar mais felizes, porque temos aqui duas empresas, clientes da ICEP. A CIT mais recente, eu acho que vai ser aqui um bom contributo de quem chegou há pouco tempo em Portugal e como já se integrou aqui nesse ecossistema e já está a colaborar, e a Capgemini Engineering já está cá há mais tempo. Portanto, julgo eu, tenho aqui ensinamentos que vão servir um grande leque de empresas em Portugal. Portanto, mais uma vez, muito obrigada aqui por nos associar a essa iniciativa, e um bom webinar para todos. Muito obrigada, Filomena. Então, agora pedia, por favor, que começasse então o António Leite nesta ótica da visão dos parceiros. Muito obrigado, muito bom dia a todas e a todos. Quero, evidentemente, em primeiro lugar, saudar todos os presentes, saudar a iniciativa deste webinar e agradecer o convite para aqui poder, de forma quase telegráfica, chamar a atenção para a importância que este programa tem e, sobretudo, para a importância que este programa poderá vir a ter se nós formos todos bem-sucedidos, também neste webinar e nos momentos que lhe seguem. Eu gostava de salientar que a importância do programa, apesar também, naturalmente, de se poder traduzir em números, mas ela é, sobretudo, relevante do ponto de vista qualitativo. Mas, para arrumar a questão quantitativa, sempre lhes direi que o número de candidatos foi superior a 5.000, que há 18 empresas neste momento envolvidas no processo formativo e esperamos no processo de acolhimento dos formandos como trabalhadores dessas empresas. Foram constituídas 25 turmas com 430 formandos em 7 localidades diferentes. Temos ainda muito que trabalhar também nesta área da localização, porque há uma forte concentração em Lisboa e depois há alguma concentração no Porto, e tudo o resto é bastante mais rarefeito, e, portanto, temos também de trabalhar nesta área. E isto são os números da primeira edição, que agora está a terminar, como o Rogério Carapuça já referiu, e há a previsão de 11 milhões de investimento público para este curso, para este programa. Portanto, eu diria que estes são
os números, e, portanto, esta é a importância que, apesar de tudo, tem do ponto de vista quantitativo. Mas eu gostava também de salientar a questão qualitativa. Primeiro porque há o envolvimento de uma série de parceiros que, não sendo a primeira vez que cooperam, é provavelmente a primeira vez que cooperam de forma articulada entre si, sem ser de forma bilateral, mas de forma multilateral. É verdade que está aqui o Serviço Público de Emprego e de Formação Profissional, neste caso o IFP, cumprindo a sua missão de garantir maior empregabilidade e de apoiar as empresas também na sua modernização e, neste caso concreto, no encontrar dos recursos humanos de que necessitam. A PDC, enquanto associação de empresas e empresas elas próprias, sem as quais o programa não teria feito nenhum sentido, e também nós partilhamos da opinião que já foi aqui expressa pelo Rogério Carapuça, de que o que faz sentido é fazer formação para empregos que venham a existir ou que já até eventualmente estejam a ser criados, e, portanto, é também nessa perspectiva que aqui estamos. O ensino superior, com todo o seu acervo e com toda a sua capacidade de organização, mas também de conhecimento e, portanto, parceiro essencial neste projeto. E, de facto, a outra questão que, do meu ponto de vista, realça da qualidade do programa é que ele responde a 3 necessidades fundamentais. A necessidade de cada um e de cada uma dos nossos formandos que se inscrevem procurando sair de uma situação de desemprego, apesar dos seus longos percursos escolares, ou de uma situação em que, estando empregados, claramente as qualificações que adquiriram não estão a ser usadas na sua totalidade, e, portanto, as necessidades individuais de cada um e de cada uma daquelas 5.000 pessoas que se inscreveram connosco, as necessidades das empresas de continuarem a crescer e de poderem, dessa forma, também contribuir para a produção de riqueza, e as necessidades que o país tem, que a economia tem, mas que o país tem enquanto estratégia nacional e também europeia de transição digital. E uma transição digital que não seja só isso, que seja uma transição digital também mais justa e, portanto, com uma maior ou uma melhor distribuição da riqueza que eu referi há pouco, que desta forma também pode ser criada. E estamos em crer que, a partir desta qualidade, também nós conseguiremos aumentar a quantidade. A nossa ambição para a segunda edição é de mais do que duplicar o que tivemos nesta primeira edição, e para isso é absolutamente essencial iniciativas como esta, e é absolutamente essencial que as dúvidas que as empresas possam ter sejam totalmente esclarecidas, por forma a que nós possamos arrancar, ainda neste ano de 2021, a segunda edição com um número muito mais alargado de empresas a bordo e com um número também muito mais alargado de formandos para se tornarem, num breve prazo, trabalhadores capazes e a responder às necessidades das empresas. Muito obrigado por estes minutos que me deram e desejo as maiores felicidades para este webinar. António, muito obrigada por esta breve introdução também, que veio aqui clarificar a dimensão da primeira edição do programa. Portanto, Bernardo, dava-te agora aqui a oportunidade, o microfone é teu. Muito obrigado Sandra, obrigado Filomeno e Rogério e António também pela vossa explicação e por esta visão sobre o programa. Eu, no fundo, vou ser também muito telegráfico, e o que queria era, sobretudo, assinalar este esforço e compromisso por parte do Governo nesta área da transição digital. Referiria aqui 3, uma muito recente, e, portanto, Portugal, no plano de recuperação e resiliência, teve nota máxima precisamente na área da transição digital, e, portanto, esta é uma aposta do Governo e é uma aposta presente, é uma aposta que começou ainda antes desta pandemia que nos assola e que teima, mas que vamos conseguir todos juntos combater na criação de um plano de ação para a transição digital, e que foi aprovado em março de 2020, e, portanto, ainda não sabíamos todo o movimento e toda a aceleração que teríamos que ter e que vamos ter e que estamos a ter na área digital. Apontar aqui, de forma mais recente, no mês passado, a revisão e o reforço da Iniciativa Nacional de Competências Digitais InCode 2030, em que expressa mais uma vez a importância das competências digitais e a aposta nas competências digitais. Mas mais do que planos, interessa-nos falar em medidas concretas, e a medida concreta aqui que nos interessa falar é precisamente este programa, o Upskill. E, portanto, porque ele personifica toda esta ambição e, sobretudo, tem os ingredientes para ser um programa bem sucedido, conforme já foi referido.
por um lado, ele procura responder às necessidades do mercado de trabalho, às necessidades das empresas que vêm para Portugal, e essa é aqui uma nota muito importante e que foi bem frisada pelo Rogério Carapuça logo no início, e, portanto, é a identificação dessas necessidades, das necessidades futuras que nós estamos a querer responder. É uma parceria entre várias entidades e, portanto, tem como base as empresas, mas também o Instituto de Emprego e Formação Profissional, como foi dito, as instituições de ensino superior, a Portugal Digital, que se junta também nestas pontes e, portanto, no fundo, e conforme foi dito e muito bem explicitado pelo António Leite, é uma colaboração muito próxima e, portanto, é aqui um trabalho conjunto que procuramos fazer e que procura sempre melhorar o programa e acompanhar nas suas necessidades e nos seus desafios. É também, como é óbvio, um compromisso com os cidadãos e, portanto, uma segunda oportunidade que lhes é dada, mas uma oportunidade exigente e uma oportunidade que, de alguma forma, também liga aqui ao propósito das empresas de também darem estas oportunidades à sociedade e a quem, de uma forma menos feliz, caiu numa situação de desemprego e que quer agora, nesta área, dar o máximo, e conforme foi dito, na primeira edição tivemos mais de 5.000 candidaturas para cerca de 400 vagas e, portanto, há aqui um processo de seleção muito forte e é um programa que pretende responder também, e aí esta capilaridade e esta abrangência também de termos aqui várias instituições de ensino superior, de pretender responder às necessidades espalhadas por todo o país e, portanto, não se centrar apenas nos grandes centros urbanos. Dito isto, eu no fundo termino, porque acho que mais importante do que nós falarmos sobre planos é falar na primeira pessoa sobre aquilo que aconteceu e efetivamente sobre os ganhos concretos que quem participou no programa teve e que pode aqui testemunhar. Muito obrigado, Sandra, e um excelente webinar a todos e que seja bastante frutuoso aqui, sobretudo do ponto de vista da compreensão do programa e de todas as oportunidades que se abrem a partir dele. Muito obrigada, Bernardo. Então, eu passaria então a palavra agora às empresas, não é? Como tu dizias, que testemunharam aquilo que foram os resultados do programa na primeira pessoa. Passaria primeiro a palavra ao Rodrigo e depois então à Tânia. Olá, bom dia. Rodrigo da Capgemini. Estás aí. Bom dia a todos. Antes de mais, o meu agradecimento pelo convite que nos foi endereçado pela PDC e pela organização do programa Upskills. A Capgemini Engineering foi um parceiro da primeira hora deste programa, ou seja, o envolvimento da Célia Reis, em particular, desde o primeiro instante, naquilo que foi o germinar desta ideia, o lançar à terra da semente para que esta ideia pudesse avançar rapidamente, é algo que muito nos orgulha e que nos dá aqui um sentimento muito especial no acompanhamento deste programa. Deixar neste primeiro momento uma nota daquilo que foi o grande foco que tivemos no acompanhamento do programa desde o início, desde a concepção de quais é que deviam ser os modelos e a forma de nos enquadrarmos numa iniciativa conjunta. Estas iniciativas de reskilling, nas quais nós já tínhamos participado, para nós já o tínhamos feito várias vezes de forma isolada, não estando em cooperação com outras entidades ou com outras empresas, já o tínhamos feito para o nosso próprio interesse, digamos assim, mas foi agora nesta iniciativa conjunta com as restantes empresas e envolvendo todos os politécnicos e o Governo e o IFP, uma iniciativa que nos trouxe mais-valias do ponto de vista do grau de exigência e da capacidade de seleção adicional que foi, porque tivemos muito mais candidatos do que seria possível ter com um programa mais reduzido, e depois com também o envolvimento dos politécnicos na preparação dos programas. Dar aqui algumas notas, sei do que é a participação e o que é o envolvimento da Capgemini Engineering. Nós, neste momento, estamos a concluir a integração de cerca de 81 pessoas.
ou seja, das 430 que foram referidas, nós estamos a integrar 81 pessoas, 60 formandos em um pedido inicial e depois mais 21 que fomos integrando em diferentes levas posteriores. Um foco, no caso da Capgemini Engineering, não em Lisboa, mas em particular na área do Fundão, ou seja, com uma parceria muito forte com os cursos, com os Politécnicos da Guarda e de Castelo Branco, onde fomos buscar cerca de 30 formandos. Depois temos também mais um conjunto de formandos adicionais do Instituto Politécnico do Porto, em linguagens e com uma complementariedade ainda em Lisboa, e aqui temos o grosso daquilo que foi a nossa solicitação, naquilo que são as linguagens, duas tecnologias core, uma mais ligadas às tecnologias Java e outra mais ligadas às tecnologias de .NET. Depois temos ainda um conjunto adicional de formandos em tecnologias de Python e OutSystems que têm vindo também a ser integrados. Do ponto de vista daquilo que é o nosso envolvimento do programa, como eu disse, nós estivemos envolvidos desde o início, mas tivemos uma particular preocupação com o desenho dos conteúdos programáticos. E aí, cumpre-nos dizer que eu acho que é a área em que as empresas mais devem colocar a sua preocupação, porque é aí que, de facto, é importante intervir e conseguir capitalizar aquilo que é os reais interesses das empresas, não é? Que estejam descritos naquilo que são os objetivos dos cursos. Nesse sentido, pôr participação no desenho das ofertas formativas é muito importante. E também, e foi algo que nós demos também a nossa nota, é necessário estar envolvido também no próprio planeamento do curso. Ou seja, as empresas devem estar envolvidas na fase de formação, vamos chamar teórica ou prática, que é dada nos institutos politécnicos. As empresas devem estar envolvidas para mais facilmente poderem ter uma percepção real do que é a formação que está a ser transmitida e de que forma é que está a ser transmitida aos alunos. Depois, um outro ponto também, a reforçar aqui o que é o espírito de co-criação necessário para estes cursos poderem funcionar de forma profícua, é conseguirmos ter esta partilha de experiências e de interesses entre aquilo que é a visão que os politécnicos têm e aquilo que são as visões que as empresas têm das suas próprias ofertas formativas e da forma como muitas vezes aceleram para a formação dos seus próprios quadros. E conseguir integrar isso. Portanto, o programa é dividido em duas fases, como nós sabemos. Temos uma primeira fase de formação teórica ou prática e depois uma fase de formação em contexto de trabalho, e que é necessário que, e foi se calhar o desafio maior que nós também enfrentámos nesta fase, é esse momento de transição. Não deve ser um momento, deve ser um processo. Ou seja, as empresas devem estar integradas e a perceberem bem o que é que está a acontecer com a formação em contexto politécnico, para que depois essa transição seja mais Dar uma nota também aqui sobre o trabalho que fizemos em particular com o IPCB e o IPG, ou seja, o Politécnico de Castelo Branco da Guarda, no interior do país. Nesta zona, nós temos vindo a desenvolver o nosso centro de engenharia no Fundão, e que estivemos envolvidos, e aí de facto estivemos envolvidos não só no desenho do conteúdo programático destes cursos, que foram globais, mas depois também na própria participação e no planeamento dos cursos. Estivemos presentes em aulas. Houve alguns tópicos que foram
exclusivamente lecionados por engenheiros da Capgemini Engineering, e fornecemos também use cases para aquilo que foram os módulos de laboratoriais dentro do projeto em contexto de trabalho. Mas reconhecemos que, ainda assim, não fizemos aquilo que devemos, ou seja, fizemos já uma boa parte, mas precisamos de fazer mais, precisamos de ser mais interventivos, quer no desenho, quer no acompanhamento. E no desenho, uma nota importante é esta abordagem, a abordagem mais focada na prática, mais focada no Project-Based Learning, e não tanto, parece-nos, num programa de formação tão curto e tão acelerado. Nós temos que, algumas das discussões que também tivemos no início, não podemos usar metodologia muito baseada na transmissão de informação para que depois possa ser assimilada. A informação tem que ser assimilada com base em experimentação. E, portanto, acho que toda a componente teórica deve ser muito mais alicerçada em estarmos a experimentar do que propriamente estarmos a dar uma componente teórica para que depois as pessoas possam assimilar. E eu acho que esse é o grande desafio. Estamos a tentar contribuir no sentido que nas próximas edições essa abordagem seja mais vincada no conteúdo dos cursos para que possamos avançar. Para concluir, acho que também dar aqui uma nota em relação àquilo que é o programa e à nossa avaliação do programa e da utilidade, como é que este programa pode transferir para os nossos quadros um conjunto de profissionais com base que alimentam normalmente aquilo que é a nossa base tecnológica da pirâmide, ou seja, não estamos a contratar especialistas com este programa, estamos a contratar pessoas que vêm com um conjunto de competências base que depois terão a capacidade de desenvolver uma carreira dentro do Capgemini. E, portanto, aquilo que nós vamos à procura neste universo de pessoas são, acima de tudo, pessoas motivadas. Sabemos que não são pessoas que vêm com uma componente muito forte de formação tecnológica, portanto, não estamos a contratar um engenheiro que passou 5 anos numa universidade ou num politécnico a ser formado, estamos a contratar alguém que, através de um programa focado e intensivo, fez uma reconversão das suas competências para competências digitais. Mas temos aqui pessoas, acho, por vezes, bastante interessantes, que vêm de experiências profissionais diferentes, trazem um conhecimento e um capital de experiência que é importante e que, muito provavelmente, sendo-lhes dada esta competência base tecnológica, podem depois acelerar o desenvolvimento da sua carreira nesta área tecnológica, com base também naquilo que são as experiências anteriores que têm noutros domínios profissionais. E, portanto, esta valorização do reskilling para nós é muito, muito, muito importante e acho que é de ressalvar o texto do programa de reskilling. Obrigado. Rodrigo, muito obrigada. Então, passaria a palavra agora à Tânia. Muito obrigada, Sandra. Bom dia a todos e obrigada novamente pelo convite também de participarmos tanto no programa Upskill, como também de falarmos aqui no webinar. Para quem não conhece a CIT, somos uma empresa com 25 anos de história, somos Global Digital Specialists, portanto uma empresa global com mais de 4.000 especialistas e, entretanto, decidimos vir então para Portugal. Já foi um processo bastante longo e até que começámos com a parceria com o programa Upskill, antes até de começar oficialmente aqui em Portugal. Portanto, já houve essa intenção de nos juntarmos à comunidade e trabalharmos neste sentido de desenvolver aqui um hub tecnológico e tendo em conta que podemos dar mais para a comunidade onde estamos, que é sempre a intenção da CIT em qualquer localização. Portanto, está sempre a trabalhar com as universidades ou com a reconversão de pessoas em termos da área onde estão e que querem mudar completamente. Nós aceitámos pessoas de 3 turmas, portanto, Cloud, Java e Python, e tem corrido muito bem. Portanto, já estão a participar em eventos onde
estão a representar a CIT, portanto, a nível internacional também. Estão a trabalhar com as nossas equipas do Brasil, do Reino Unido. Alguns, se calhar, até estão a falar diretamente com os colegas também dos Estados Unidos, mas normalmente eu sei que eles estão a falar mais com então estas equipas. Foram envolvidos em projetos, alguns, portanto, que já estavam a decorrer, outros estavam mesmo a iniciar aqui em Portugal com a nossa operação toda. E a intenção é mesmo, então, continuarmos a trabalhar mais com o programa Upskill. A nossa intenção é mesmo essa. O feedback que temos tido é sempre muito positivo, porque, acima de tudo, sabemos que eles vêm de background completamente diferente e a intenção é mesmo essa. Temos mais diversidade e inclusão aqui, portanto, dentro da própria empresa, é um tema muito importante aqui dentro da CIT, e a intenção é continuarmos a fazer isso, e sabemos que as pessoas não vêm preparadas para falarem logo com clientes e fazerem logo, portanto, é um curso rápido, não é? E temos que continuar a ajudá-las aqui internamente. Felizmente também as pessoas aqui da CIT já têm a parte de mentoria e de trabalhar esta parte de estágios e tudo mais há muitos anos, portanto, principalmente as equipas que estão no Brasil, e então acaba toda a gente por colaborar e dar apoio, mesmo que não seja do projeto, continuarem a dar essa formação. Internamente também temos a CIT University, que acaba também por ajudar, e continuamos a progressão deles aqui dentro, sempre com vista de eles ficarem connosco, e é isso que estamos, portanto, as 3 estagiárias que temos neste momento vão ficar connosco, em projetos completamente diferentes, em áreas que elas têm preparação, algumas até tinham alguma preparação já do seu background, portanto acabamos por utilizar esse mesmo background que elas já traziam para os projetos onde estão, já dão inputs também para o mesmo, portanto a intenção é mesmo, como qualquer pessoa que entra dentro da CIT, vamos sempre analisar o que a pessoa pode trazer para a empresa, para a construção da empresa localmente. Portanto, nesse sentido, tem sido muito positiva essa parte, por isso é que eu estava a dizer que elas já estão a fazer essas apresentações e até a fazer representações em termos de Women in Tech. Portanto, essa parte também tem sido bastante interessante de ver as apresentações delas, tanto em inglês como em português. Portanto, têm conseguido fazer coisas muito positivas e apresentações muito boas, tanto para o Brasil como para o Reino Unido. E, neste caso, fazemos tudo remote, convém também explicar essa parte, portanto, estamos a fazer o onboarding como qualquer pessoa remote. A pessoa está a trabalhar diretamente com as equipas, tem acompanhamento desde o dia 1 e, como eu estava a falar, depois se continua a haver esta formação dentro da própria equipa onde elas estão, portanto, localizadas, e todos os dias têm dailies, portanto, há um acompanhamento muito bom, e elas próprias tiveram a dar esse feedback até antes de participar aqui no webinar. E mesmo para elas me darem ainda mais feedback como é que estão a se sentir, para conseguir transmitir também bem esse sentimento aqui. E, acima de tudo, o que a CIT quer com o programa Upskill, e vai participar na nova edição, é perceber que estamos a dar apoio à comunidade, estamos a reconverter pessoas que precisam de novas oportunidades e, acima de tudo, não interessa qual é a faixa etária também para nós. Acho que, acima de tudo, é vermos se conseguimos dar uma nova Make That Tomorrow, porque acima de tudo o lema da CIT é Make That Tomorrow, e aqui em Portugal estamos a conseguir pôr isso em prática com o programa Upskill. Portanto, agradeço mesmo também podermos juntar esta parceria, fazermos o futuro de outras pessoas, portanto, mostrar mesmo que conseguimos mudar o futuro de mais, espero que cada vez mais pessoas, e envolvermos cada vez mais em termos deste projeto, e que traz sempre mais valias tanto à empresa como também à comunidade, portanto. Obrigada, Sandra. Tânia, muito obrigada por este testemunho. Eu sei, para não entrarmos em atrasos, e depois teremos aqui uma parte reservada para responder a questões que nos vão chegando, eu passava então a palavra ao Pedro Dominguinhos, do Conselho Fundador dos Institutos Superiores Politécnicos e também Presidente do Politécnico de Setúbal. Muito bom dia a todas e a todos, cumprimento os colegas de painel, bem como todos aqueles e aquelas que nos estão a ver, e somos neste momento quase 100 pessoas, o que também revela este interesse. Nós, desde a primeira hora, os institutos politécnicos, e esta é uma das vantagens porque permite a capilaridade que hoje em dia é fundamental, e nós sabemos que muitas empresas estão dispersas pelo território nacional, e portanto a rede de politécnicos permite ser aqui, como dizia no início, acho que era a Sandra, o braço armado em termos operacionais daquilo, ou o Rogério, daquilo que é a necessidade de formação
para diferentes localizações. E isso é extremamente relevante porque permite uma proximidade muito grande em todo o território e eu diria, em todos os distritos e em quase 100 concelhos neste momento do país, com atividades concretas. Por outro lado, esta lógica de cocriação que o Rodrigo falava há bocadinho é essencial. O programa, e um dos elementos distintivos do programa, é que nós consigamos desenhar programas formativos à medida daquilo que são as necessidades concretas das empresas no curto ou no médio prazo. E aqui esta capacidade de diálogo permanente é essencial, e uma das aprendizagens desta primeira edição que nós conseguimos é a necessidade, e que o Rodrigo reforçou um bocadinho, de haver um acompanhamento permanente, não apenas na fase da construção, mas também da fase da implementação, com, eu diria, um acompanhamento significativo, com a participação relevante das empresas e dos seus funcionários ao longo de todo o processo. Por outro lado, há aqui também algo de aprendizagem para nós. Nós tivemos que muito rapidamente utilizar metodologias Scrum e Agile para poder naturalmente responder aos desafios, o que significa também uma endogenização de competências dos nossos docentes, preparando-os melhor para responder a estes mesmos desafios. Uma quarta nota que eu gostava de deixar, e acho que a pandemia nos veio desafiar a todos, e muitas das empresas estamos a perceber agora, quer não apenas pelo programa Upskills, mas sobretudo pelas licenciaturas e mestrado e cursos técnicos superiores profissionais que desenvolvemos em conjunto, que é a adaptação a essa nova forma de trabalhar. E, portanto, também aqui temos que perceber o que, não sendo inicialmente um dos objetivos, percebemos que conseguimos escalar muito mais rapidamente o programa e o número de pessoas, porque as questões físicas e os laboratórios físicos não deixam de ser um determinante tão significativo, e, portanto, há aqui também um aspecto fundamental. Depois, a última nota que eu gostava de deixar prende-se com a possibilidade de construir à medida, com programas específicos que podem ser para uma empresa, no caso da dimensão ser relevante, mas podem ser naturalmente para várias empresas, que a escalabilidade aqui se torna essencial. E, portanto, o Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos e as 24 instituições politécnicas e universitárias que o compõem, naturalmente que serão parceiros muito ativos pelo país inteiro para dar resposta às necessidades do programa, das empresas, e que naturalmente, em última análise, o objetivo é desenvolver essas mesmas competências fundamentais. Uma nota final para a questão da inclusão: o programa teve cerca de 25% de mulheres enquanto formandas, o que é, face à realidade em Portugal, um acréscimo. Nós gostaríamos de ir mais além. Naturalmente, os critérios são aqueles que estão definidos, mas foi extremamente positivo nesta fase um acréscimo já face àquilo que é a média, mesmo nas empresas, dos 25% que conseguimos naturalmente ter como formandas, e acho que nós aqui temos de desempenhar um papel essencial, e faz parte, o Bernardo falava logo no início, o reforço da iniciativa INCODE, a questão da inclusão e da igualdade de género é aqui um aspecto fundamental, e este também pode ser uma forma, através dessa requalificação, de promovermos uma maior igualdade de género e oportunidade de carreira. Muito obrigado. Muito obrigada, Pedro. Paulo Feliciano, diz que tem. Que vai reforçar aqui o nosso em Lisboa. Okay. Muito bom dia a todos. Agradecer naturalmente o convite para participar neste webinar e aproveitar também para agradecer a oportunidade que deram ao ISCTE de participar neste estimulante projeto, no qual nos empenhamos bastante e em que temos grande expectativa de entregar bons resultados. Eu, assim, telegraficamente, gostava de dizer que, seguindo o mote de deixar aqui a visão do ensino superior, e neste caso das universidades, eu gostava de dizer que eu acho que o programa provou algumas coisas muito importantes, e eu sublinharia aqui 3 coisas que de alguma maneira necessariamente já foram ditas, mas que eu gostava de sublinhar. A primeira é que, do ponto de vista das universidades, provou que é possível trabalharmos num contexto de grande proximidade aos problemas. Eu diria que, do ponto de vista do ISCTE, portanto, esta proximidade foi muito vincada, e teve também uma evidência grande na questão da constituição das equipas de formação. E eu gostava de sublinhar esse ponto. Nós construímos equipas mistas com docentes do ISCTE, com pessoas das empresas,
E acho que isso foi uma mais-valia muito grande para o projeto. Depois, segundo tópico em que me parece que o projeto provou que é possível inovar nos modelos de intervenção do ponto de vista das políticas de formação. Parece uma coisa linear, mas não é. Na verdade, aquilo que nós tivemos aqui foi um projeto que foi desenvolvido numa perspectiva muito colaborativa, que envolveu agências públicas, que envolveu associações, que envolveu empresas, que envolveu universidades, que envolveu politécnicos, e, portanto, é uma rede de colaboração que mobilizou competências específicas, cada uma delas, e que, no fundo, implementou aqui uma espécie de método aberto de coordenação. E eu gostava de deixar duas palavras de elogio a este propósito. Uma ao IFP, por ter viabilizado não só o programa, mas sobretudo este contexto tão colaborativo do ponto de vista da sua implementação. E à PDC por ter também desempenhado aqui um papel muito feliz na coordenação do próprio projeto e na coordenação destes atores. Este modelo é inovador não só nisto, é inovador em muitos outros aspectos. Já foram aqui ditas, as questões do recrutamento dos formandos, os processos tiveram participação das empresas e foi inovador. A mobilização de apoios sociais foi inovador, o compromisso que foi inovador no modelo que foi seguido. O compromisso que as empresas tiveram com o próprio programa foi inovador e, portanto, sem prejuízo de haver aqui um conjunto de aspectos que podem ser melhorados, eu acho que é preciso sublinhar esta capacidade que houve de montar uma coisa que é diferenciada e que naturalmente é mais difícil de pôr no terreno, mas que tem um retorno grande. O terceiro aspecto em que me parece que o projeto também provou que é possível fazer diferente é que é possível reconverter. Nós tivemos a participar no programa pessoas com uma formação de base muito diferenciada da formação STEAM, por assim dizer, que é aquela que seria mais indicada para este tipo de cursos. Os resultados que temos, e nós nos que devemos aprofundar essa análise, os resultados que temos é que é possível ter estratégias de intervenção do ponto de vista da formação que sejam capazes de apoiar estas pessoas na sua reconversão profissional. E é importante dizer aqui que não se trata de uma reconversão profissional baseada naquilo que foi o percurso profissional das pessoas, porque às vezes essa acaba por ser mais fácil porque capitaliza sobre a experiência que as pessoas adquiriram. Neste caso, muitas vezes estas pessoas não tinham uma experiência profissional de proximidade e tinham uma formação de base também distinta. E o esforço que foi feito, no caso do ISCTE, nós tivemos que fazer também algum investimento adicional do ponto de vista de formação de base na área da matemática, por exemplo, mas esse esforço e a estratégia pedagógica que foi montada provam que é possível fazer esta reconversão. E isso é bom porque nós temos um esforço pela frente muito grande a fazer agora e temos os desafios do PRR e esta aprendizagem que estamos a fazer deixa-nos mais confiantes a esse propósito. Gostava também só aqui de deixar telegraficamente duas referências que já foram ditas, à questão de género e à questão da idade. Aqui também progredimos, mas podemos progredir mais. Como já foi referido, nós conseguimos ter uma taxa de participação de mulheres que é superior à média neste tipo de curso, o que é bom, mas ainda é curto, e conseguimos que as empresas nos possam dizer, como disse aqui a Tânia Marques, que a idade não conta. Isso é muito importante para os processos de reconversão, mas também sentimos que é possível ir mais longe nesta receptividade a que possamos trabalhar a reconversão profissional nestas áreas com pessoas mais velhas. E, portanto, a última mensagem é que, sem prejuízo destes aspectos todos, não deixou de existir dificuldades e problemas, mas que eu penso que não, à luz dos méritos e dos resultados que alcançamos, não devem ser valorizados. Os nossos alunos, nós envolvemos cerca de 230 alunos em formação e estamos a fazer agora um trabalho de avaliação com eles, têm uma alta receptividade ao retorno do curso e uma avaliação muito positiva e recomendariam o curso que fizeram, portanto, o que é um sinal muito positivo e, portanto, acho que é um encorajamento para sermos capazes de ir mais longe. Portanto, de parte do ISCTE, mantemos o nosso compromisso com o programa e com os nossos parceiros e agradecemos a todos os parceiros a colaboração que nos deram neste processo. Muito obrigado. Muito obrigada, Paulo. Então, Manel, vamos a isso. Vamos passar a bola para poderes fazer a projeção.
Ok, então vamos novamente. Eu, entretanto, vou-te rendendo aqui algumas questões de Q&A. Depois todos guardamos para... Eu estou a ver. Então, novamente, bom dia a todas e a todos. Eu penso que o mais importante aqui relativamente ao programa Upskill acabou por ser traduzido nas intervenções anteriores, porque não há nada como ouvir de viva voz os intervenientes principais. Aqui só faltou um interveniente principal, que são as pessoas que enfim, que se candidataram a esta formação e que estão hoje em dia a ser integrados já num conjunto de empresas. Mas tentando sintetizar agora aquilo que foi dito, começaríamos de facto por referir que há um aspecto muito importante no upskill, e o aspecto muito importante no upskill é que ele teve o seu pontapé de saída nas empresas. São as empresas aqui que identificaram no contexto da APDC, identificaram um problema, e um problema chama-se falta de recursos qualificados para o desenvolvimento do negócio e, portanto, para o crescimento das empresas. Mas não se limitaram só, e este é um aspecto importante do próprio programa, não se limitaram só a identificar problemas, discutiram, e é evidente que não há uma solução, haverá várias soluções, mas identificaram pelo menos uma solução, e uma solução que passa por, na prática, criar oportunidades para pessoas que estão ou desempregadas ou subaproveitadas para que venham trabalhar para o setor das tecnologias de informação e comunicação. Lançar, efetivamente, aqui um desafio também a essas pessoas e, portanto, claramente colocar um nome do jogo na requalificação. Requalificar pessoas para virem trabalhar para o digital e assumir, isso é muito importante, assumir que essas pessoas não têm que ter propriamente formação prévia na área das tecnologias de informação, isso é algo que lhes vai ser dado pelo programa e depois pela sua integração na empresa, mas trazem para o setor também uma experiência vivida daquilo que foi o seu trabalho noutros setores de atividade, noutros setores da economia. E, portanto, esta é a base em que assenta o lançamento do Upskill, lançar de facto aqui um desafio de requalificação. E como é que essa requalificação é feita? Essa requalificação é feita em áreas formativas específicas que são identificadas pelas empresas, como já foi também referido. Procura-se que seja formação de grande qualidade e por isso é que se escolheram as instituições de ensino superior para serem elas a suportar toda a componente formativa do programa. Portanto, as pessoas que são selecionadas entram numa componente formativa de 6 meses em áreas específicas. Dando um exemplo, programação Java, ou programação .NET, ou Python. Aquilo que as empresas identificarem como sendo as suas áreas de necessidade, que é criada uma ação de formação nas várias geografias do país. Portanto, o programa tem uma abrangência nacional. E as pessoas entram nessa formação durante 6 meses, são acompanhadas dessa formação durante 6 meses e depois passam para mais 3 meses já integradas na empresa, a empresa que identificou precisamente essas áreas de necessidade, naquilo que é designado por uma formação em contexto de trabalho. Portanto, temos aqui um período de 6 mais um período de 3 meses, este já no contexto da empresa. E tudo isto é acompanhado por um conjunto de apoios e de incentivos que vamos falar já a seguir, quer para, no fundo, permitir a criação destas atividades formativas, quer para permitir às pessoas terem disponibilidade para frequentar estas ações formativas. Portanto, eu referia aqui como ponto importante a qualidade, a exigência de qualidade, e isto também é um sentido de responsabilidade, não só para as instituições de ensino superior, mas também para as empresas, porque elas têm um papel ativo, ou devem ter, naquilo que é a qualidade da formação que é ministrada no programa. Temos que ter pessoas boas a sair, porque é evidente que o programa só tem sucesso se as pessoas que saírem forem competentes, forem pessoas que trazem valor para as empresas e que fomentam a empregabilidade do lado da empresa. Portanto, este aspecto de qualidade é um aspecto que tem que estar sempre presente no programa, é um imperativo do programa, é aquilo que se espera que aconteça e as condições que temos que criar, não é só acontecer porque acontece, é porque temos que criar condições para que efetivamente aconteça. Mas é importante aqui que se refira que efetivamente o Upskill não é propriamente um conjunto de ações de formação. O Upskill traduz em si um desafio para a sociedade. É um desafio para as pessoas, porque não é um desafio para virem para uma ação de formação, é um desafio para que assumam que isto é uma oportunidade, ou pode criar uma oportunidade profissional. Portanto, é a sua vida futura em termos profissionais que está em jogo e é esse o desafio que é lançado para as pessoas, para que assumam que, de facto, trabalhar no setor do digital,
trabalhar na área das tecnologias de informação e comunicação é motivante, é um setor muito desafiante, muito exigente, mas cheio de oportunidades também. E, portanto, é, em primeiro lugar, esse desafio que a sociedade lança também às pessoas. Não deixa de ser um desafio para as empresas, porque é um desafio também olhar para o upskill como sendo uma potencial fonte de recursos humanos qualificados, mas que implica que a empresa também participe muito no programa, se envolva, e também no acompanhamento depois dos formandos que lhes são entregues, porque é evidente, mais que não seja naqueles 3 meses de formação prática em contexto de trabalho, a empresa tem que acompanhar o formando e, portanto, tem que efetuar ali um onboarding específico para estes formandos. Às instituições de ensino superior, como foi referido, portanto, a qualidade do ensino é fundamental para o sucesso do programa e, portanto, as instituições de ensino superior já têm na sociedade este papel de transmissores de conhecimento e motores de inovação, têm aqui no upskill também uma oportunidade de exercitar aquilo que é a sua função também. E, portanto, conjugando todo este conjunto de atores, temos condições para colocar, de facto, no mercado novos profissionais, mas novos profissionais com qualidade. E este aspecto do trabalho conjunto entre as empresas e o ensino é um aspecto que é importante enfatizar. Quando se fala aqui na qualidade da formação e nos objetivos que existem para o programa, isto é efetivamente um objetivo que tem que ser partilhado entre as empresas e as instituições de ensino superior. Cabe às empresas em primeiro lugar, e já vimos que são elas que são as dinamizadoras do programa, cabe às empresas em primeiro lugar identificarem efetivamente as suas áreas tecnológicas em que precisam de profissionais. Onde é que querem contratar, onde é que lhes dói, no fundo é isto, é onde é que lhes dói, onde é que precisam de novos profissionais para assegurar o seu crescimento. E a partir daí, trabalhar com as instituições de ensino superior para desenvolver o programa formativo mais adequado para aquilo que são as suas necessidades. É este trabalho em conjunto entre a academia e as empresas que é um dos pilares fundamentais do sucesso do upskill. O envolvimento das empresas é fundamental em todas as fases do programa e só assim também é que no fim recebem os recursos com a qualidade que pretendem receber. Portanto, as empresas têm que trabalhar no início definindo os conteúdos programáticos e espera-se também no acompanhamento do programa, da própria avaliação que é feita aos formandos ao longo do programa, as empresas devem ter um papel muito ativo. Mas, logicamente, para que o programa em si tivesse sucesso, tinha que haver aqui também um envolvimento do próprio Estado e houve desde a primeira hora, assumindo que este não é um problema das empresas, é um problema nacional. A aposta no digital é claramente, e o Bernardo já o referiu na sua intervenção, é um dos pilares de crescimento de Portugal e isso, para ser uma realidade, tem que ser traduzido em medidas concretas. E, portanto, a inserção do upskill no programa de transição digital permitiu criar todo o modelo de financiamento que é fundamental para o programa. E aqui deixem-me referir que o aspecto de financiamento, de que as empresas são, em última instância, beneficiárias, mas as pessoas também, porque no fundo o que se procura é a empregabilidade para as pessoas, é fundamental não só para suportar todo o modelo de formação, mas também para suportar uma bolsa que acompanha os próprios formandos. Faz parte, não é só, e eu já o referi, quer dizer, não é só ser exigente, é criar condições para essa exigência e faz parte, é um dos pressupostos do upskill, que os formandos que entram no programa, porque a formação é intensa durante aquele período, tipicamente 6 meses, deve ter uma dedicação total e, portanto, foi atribuído uma bolsa de formação, que é equivalente ao salário mínimo nacional, aos formandos que entrem no programa, permitindo-lhes assim a dedicação total ao programa e que, de facto, tirem total partido daquilo que é o programa e no final tenhamos os tais profissionais com a qualidade que possam ingressar nas empresas. Portanto, esta componente, este modelo de financiamento que foi possível assegurar para o programa é também aqui um pilar fundamental para o seu sucesso. E é por isso que existe, não é uma obrigação de A ou de B, é deste coletivo que está envolvido no programa, é deste ecossistema que foi criado, entre si assumiu este compromisso de, durante 3 anos, colocar no mercado 3.000 novos profissionais. Esta é a ambição que este programa tem em termos da sua execução. E estamos agora a terminar a primeira edição, portanto a primeira edição já tem formandos a serem integrados em empresas, portanto já até após o período de 3 meses de formação prática em contexto de trabalho. Como já foi referido, tivemos cerca de 5.600 candidaturas para perto de 400 vagas. Um aspecto muito importante é que o programa
visa uma abrangência nacional, e, portanto, já nesta primeira edição nós conseguimos ter 6 geografias incluídas, mas a ideia é crescer, é ter mais geografias incluídas. Não nos podemos esquecer que, de facto, se a pandemia alguma coisa nos trouxe, que acabou por se mostrar útil, foi o provar que o trabalho remoto, a distância, hoje em dia com os meios de resto, nós estamos aqui neste webinar é a prova disto, a distância deixou de ser aqui um fator determinante. E, portanto, a competência das pessoas, a forma como as empresas se adaptaram a este novo modelo de trabalho, permitirá que, no fundo, no final do dia, o que é importante é onde é que estão os talentos e colocar o talento ao serviço da empresa, independentemente da sua zona geográfica. E se isso é verdade a uma escala global, porque essa é a realidade, hoje em dia as empresas competem por bons recursos a uma escala global, é evidente que numa escala nacional não tem discussão. E, portanto, nós procuramos sempre que o upskill tenha uma componente presencial, portanto, as aulas, e por isso é que procuramos envolver os institutos politécnicos, ou a academia em geral, em termos nacionais, para a realização das aulas num contexto local, mas porque, essencialmente, e não é só porque foi tudo pensado antes da pandemia, não, é também porque há aspectos de soft skill que o programa também quer desenvolver, e um dos aspectos muito importantes é o aprender a trabalhar em grupo, aprender a desenvolver e a dar a mão ao seu colega quando ele precisa de ajuda. Isso de alguma forma também se desenvolve, e desse aspecto de soft skill também é uma preocupação do próprio programa. Portanto, procura-se que as pessoas tenham aulas perto da zona onde residem, mas em termos depois do seu posto de trabalho ou da empresa que os vai contratar, aí acredita-se cada vez mais o importante será o talento e a empresa encontrar o talento que necessita para o seu crescimento e para o seu desenvolvimento. Portanto, esta abrangência nacional do lado do programa é também muito importante e vamos procurar fundamentalmente que ela cresça em termos da próxima edição. Tem aqui também já uma noção daquilo que foi na primeira edição as áreas tecnológicas, como vêm áreas sempre muito focadas, áreas de programação, áreas de low code, como foi o caso de OutSystem, ou áreas de plataformas de serviço, como é o caso de CRM, de Cloud, de ERP, portanto, áreas muito específicas, e é nessa área que a formação de 6 meses vai incidir. Portanto, o programa não visa ter ou dar ao formando uma formação geral, e seria impossível em 6 meses, sobre o que é a área das tecnologias de informação, procura capacitá-lo numa tecnologia específica, para que a partir daí possa entrar na empresa e se possa desenvolver. E também com uma mensagem muito clara para os próprios formandos. E novamente faz parte daquilo que é a essência do programa. O programa é um início de um caminho profissional, onde se espera que a pessoa entre com muita motivação, porque ele vai ser exigente, mas vai ser um caminho de desenvolvimento contínuo. Isto não se esgota numa ação de formação, iniciou-se um percurso profissional aqui, numa área onde tudo muda a uma velocidade tremenda, e a capacidade de aprendizado tem que ser algo que tem que acompanhar o formando ao longo de toda a sua vida profissional. Esse é um aspecto que é muito fundamental e que desde a primeira hora o formando tem de interiorizar para ter sucesso no programa. E como é que estamos agora? Relativamente à segunda edição, estamos precisamente neste momento na fase de pensar o que é que vai ser a segunda edição. E por isso é que é importante este webinar, e por isso é que são importantes estas iniciativas para, no fundo, incentivar as empresas a que participem no programa. Estamos precisamente neste momento a rever as áreas tecnológicas. Eu volto a repetir, as empresas têm um papel fundamental no desenvolvimento do programa. São elas que têm que identificar as áreas tecnológicas em que o programa se vai desenvolver. Eu mostrei no slide anterior o que é que foram as áreas da primeira edição. Algumas delas seguramente passarão para a segunda edição, mas já hoje em dia temos empresas a sinalizar novas áreas de necessidade que estão a ser analisadas. O ponto de partida é sempre o mesmo. Têm de existir empresas. O Upskill não lança ações de formação só porque a direção do programa achou que era bonito ou que era interessante. Não. Tem que existir empresas que identifiquem essas áreas de formação e que se comprometam a contratar pessoas dentro dessas áreas de formação. A partir daí, desde que se cumpram requisitos mínimos para a criação da turma, para a criação da ação de formação, o programa avançará. E, obviamente, também, desde que existam condições do lado das instituições de ensino superior a envolver para a criação dessa ação de formação, o programa avança com a criação da ação de formação. Portanto, estamos neste momento, e durante este mês, a ideia será voltar, já lançámos, num conjunto de empresas aderentes à primeira edição, a discussão sobre que áreas tecnológicas é que devem ser abrangidas por uma segunda edição do programa. Depois desta fase, em que quantificaremos
também o que é que serão essas primeiras necessidades e identificaremos então essas áreas tecnológicas, passar-se à fase seguinte, em que aí sim as empresas vão ter que definir com rigor o que é que são as suas necessidades e os seus compromissos, porque no fundo também há compromissos do lado das empresas e são os compromissos de contratação, aquilo que as empresas se obrigam a contratar no final do programa em termos de novos profissionais. E será nessa altura que obviamente também terá que haver aqui um go, no go relativamente à segunda edição, acreditamos que será um go, mas tem que existir empresas que apoiem o programa, que identifiquem áreas formativas e que peçam profissionais nas várias áreas, e teremos que afinar depois todo um conjunto de metodologias que têm que acompanhar a execução do programa, portanto isso ocorrerá durante o mês de julho, e dentro dessa lógica iniciaremos a seguir todo o processo de candidatura dos formandos. É um processo exigente, portanto os formandos passam por um conjunto de testes para avaliar as suas capacidades, não propriamente os seus conhecimentos prévios, portanto, eu volto a referir isso, não é uma exigência do upskill, mas as suas habilidades em termos de matemática, de lógica, e também, e essencialmente, motivacional, e por isso é que há uma entrevista, para além dos testes, há depois uma entrevista formando a formando para avaliar a sua real motivação para assumir este desafio que a sociedade lhe lança e ao qual ele tem que dar muita dedicação. E, portanto, isso significa muita motivação e, portanto, a entrevista tem aqui um papel fundamental e é tipicamente realizada por técnicos do IFP nesta fase final para aprovar, então, a entrada do candidato no programa. A partir daí, faremos a alocação dos formandos. Os formandos são eles que selecionam as áreas tecnológicas nas quais pretendem ter a sua formação e, a partir daí, são criadas, então, as ações de formação e inicia-se a ação formativa que nesta segunda edição acreditamos que ocorrerá no fim de outubro, início de novembro, portanto será o calendário expectável para o início desta segunda edição. Portanto, em termos de resumo e para as empresas, sumariando aqui o que é que são as suas obrigações. Primeiro, são as empresas que identificam as áreas tecnológicas, são elas que quantificam os profissionais que pretendem. A seguir, há um momento solene que tem que acompanhar também estes programas, que é a assinatura de um contrato em que a empresa precisamente traduz aquilo que são as suas necessidades nessa base contratual e obviamente do lado dos outros intervenientes, quer as instituições de ensino superior, quer o IFP, aqui também os seus compromissos de apoio ao programa. A empresa mantém depois toda a sua colaboração na definição do plano formativo e no acompanhamento da formação, que são aspectos essenciais. O Rodrigo, de resto, referiu de viva voz e até de alguma forma também aquilo que tem sido o envolvimento destas empresas na execução do programa, e é fundamental que assim aconteça. De resto, achei interessante que o próprio Rodrigo, que atenção, tem sido, a Capgemini foi das empresas que mais dedicação deu ao programa, mas o próprio Rodrigo reconheceu que ainda devem dar mais, e isso é muito importante ouvir essa mensagem, e é um aspecto fundamental também para o sucesso do programa. Isto não é um programa que tem um início do lado das empresas, começa hoje, eu digo o número de profissionais, depois digo tchau e volto daqui a 6 meses para recolher os meus profissionais. Não, o que se espera é que as empresas acompanhem a execução do programa, deem contributos para a execução do programa, porque no fundo, o programa tem de servir aquilo que são as necessidades das empresas e só com este trabalho colaborativo a 4 mãos é que conseguimos atingir esse objetivo. Depois da formação ser realizada, as empresas entrevistam os formandos e selecionam os formandos que querem integrar em formação profissional em contexto de trabalho. E a seguir efetuam um onboarding com as cautelas, portanto, e com o acompanhamento que já foi referido. E o que se espera é que no final de tudo isto dê um casamento feliz entre as duas partes, entre as empresas e os formandos, porque se criaram condições para isso. Este casamento feliz não é por acaso, dá trabalho também, e portanto criaram-se condições para esse casamento feliz em termos do envolvimento das empresas, da dedicação que os formandos colocaram na formação, da qualidade que as instituições de ensino superior conseguiram de traduzir em termos dessa formação. Uma nota, quem são os destinatários? Aqui nós temos que ser coerentes, quer dizer, os destinatários, se nós hoje em dia falamos na transformação digital das organizações, os destinatários em última instância são todas as organizações. Todas as organizações necessitam de profissionais qualificados que ajudem, que apoiem a empresa nesta sua mudança de paradigma do negócio. É evidente que não esquecemos que as empresas que têm o seu core nas áreas de ICT, na prestação de serviços nas áreas de ICT, são em primeira instância aquelas que usualmente dão o primeiro passo na adesão ao programa, são aquelas que incentivaram a criação do programa, portanto claramente que essas empresas estão na primeira linha em termos de necessidades.
As startups também, as startups tecnológicas, e aqui obviamente passamos uma mensagem, em fase de crescimento, tipicamente uma startup numa fase inicial procura especialistas, e o upskill não gera especialistas, não é ao fim de 6 meses que nós geramos especialistas, geramos pessoas que vão integrar equipas e, portanto, a equipa tem que estar formada já e tem que existir, vai reforçar a capacidade produtiva dessa equipa, mas são pessoas que precisam de acompanhamento, portanto, tem que existir uma equipa previamente criada. Portanto, startups sim, mas já numa fase mais madura, mais numa fase de crescimento. Empresas, e aqui estamos no contexto da AECEP, isto pode ser um aspecto muito importante, empresas que olham para Portugal, e cada vez nós sabemos que há mais empresas a olhar para Portugal para a criação de centros de competência, e o centro de competência tem tipicamente estas duas componentes, tem a componente dos especialistas e tem a componente depois das equipas mais polivalentes que acompanham os desenvolvimentos, e portanto o upskill poderá ajudar, poderá apoiar na criação destes centros de competência, que ainda por cima nós sabemos que olham para o país como um todo e, portanto, não olham só para o litoral, ou só para Lisboa e para o Porto, e esse é também um dos aspectos muito importantes do upskill, é ajudar a disseminar esta formação ao longo de todo o país e à criação destes centros de competência numa lógica nacional. E, logicamente, como comecei por referir, que hoje em dia todas as organizações têm que olhar para o digital dentro do seu processo de transformação, portanto, e para isso precisam de pessoas, precisam de profissionais, mesmo que contratem parte desse serviço, há sempre um núcleo central de profissionais que as empresas têm que manter para acompanhar esta transformação digital e, portanto, qualquer empresa, em última instância, é destinatário deste programa. Disse no início que este, de facto, é um desafio para a sociedade, mas estamos num contexto de empresas e eu não posso deixar de enfatizar este aspecto. Em primeira instância, é de facto um desafio para as empresas. E é um desafio na forma como o programa foi criado, e foi criado acreditando nas pessoas. Este é o desafio que as empresas têm que ter quando entram no upskill. Têm que acreditar que o programa tem capacidade para gerar, e criou um ecossistema de parceiros que tem essa capacidade para gerar novos profissionais que ajudem as empresas na sua luta para a competitividade. Portanto, o sucesso do programa, o sucesso do país, o sucesso das empresas passa por conhecimento, por desenvolvimento do conhecimento, e o objetivo do upskill é dar esse contributo para que, de facto, haja este sucesso das empresas e, no final do dia, este sucesso coletivo. E agora que provavelmente já ficaram todos a dizer, e agora, o passo seguinte, o que é que eu faço? Pronto, é fácil, não há que pensar muito, há que atuar. Também não vale a pena continuar a pensar só, há que atuar, e o atuar chama-se, temos um problema, cada um já conhece o seu problema, sabe o que é que precisa, sabe que profissionais precisa, sabem que áreas desses profissionais, então é muito fácil. Vão ao site ou enviem-nos um e-mail quantificando o que é que são esses profissionais, o que é que são as áreas tecnológicas, e a partir daí nós trabalhamos em conjunto para vos fornecer esses profissionais que vão fazer falta para o vosso crescimento, para o crescimento das empresas. Portanto, o passo seguinte é a ação, e é só esta. É contactarem-nos, identificarem as vossas necessidades e trabalharmos em conjunto para suprir essas necessidades. Obrigado a todos. Manel, obrigada. Acho que acabaste por responder a várias questões também que já nos tinham sido aqui colocadas por escrito, e que nós também procuramos reforçar. E, portanto, algumas das questões que nós tivemos aqui tinham a ver justamente com o scope das tecnologias da primeira edição, se isso era limitativo para a segunda edição. Tu acabaste por reforçar efetivamente que não, depende muito daquilo que são as necessidades das empresas. Aquilo que eu se calhar faria nesta área do Q&A agora final, também tendo em conta que temos connosco a Tânia da CIT, temos o Rodrigo da Capgemini, como empresas aderentes desta primeira edição, era que pedir-vos que, se calhar agora fazíamos o inverso, começava primeiro pela Tânia e depois passava para o Paulo, que era que tipo de conselhos é que, para o Paulo não, para o Rodrigo, peço desculpa, mas era que tipo de conselhos é que, Tânia, darias a empresas tecnológicas, até no vosso caso, como multinacional brasileira que se instalou ano passado em Portugal e que viu logo no programa Upskill esta possibilidade, mas que tipo de conselhos é que darias? O Rodrigo também já deu há bocadinho umas dicas de coisas que foram fazer melhor na segunda edição, mas aqui para reforçar também aquilo que é o papel das empresas no programa Upskill.
Obrigada, Sandra, pela questão. Realmente, a CIT, como eu já disse, tem uma participação muito grande no Brasil, e não só no Brasil, em termos de parcerias com universidades e tudo mais para a qualificação de pessoas. E aqui em Portugal, como eu disse, até começámos primeiro pela parceria com o programa Upskill, até para estar já em linha com o que nós queremos fazer de futuro aqui em Portugal. Mas não só para nós, o que eu aconselho acima de tudo para as empresas que estão nos a ouvir, que ainda não conhecem o programa Upskill, é acima de tudo darmos a oportunidade a novas pessoas dentro das empresas, portanto, lá está, não importando a faixa etária em que a pessoa está, percebendo que estamos a contribuir para a evolução do nosso próprio país e desenvolvendo aqui um centro de competências muito grande, pessoas que estão muito interessadas, estão muito motivadas, como foi falado aqui, o Manuel referiu bastante isso, há a parte de motivação também que é falado com cada um dos candidatos, portanto, quando os conhecemos, percebemos que a motivação deles é muito grande quando estão envolvidos neste projeto, portanto, há vontade sempre de crescer, evoluir e de continuarem depois a fazerem a sua carreira numa empresa que valoriza também conhecimento, portanto, a aprendizagem contínua também é muito importante, e mostrar isto também às pessoas que estão no programa Upskill é essa vontade de continuarem sempre a aprender. E para mim o conselho maior que eu dou é conheçam mesmo o programa, porque vamos conhecer histórias tão diferentes das pessoas que fazem parte, que entram no projeto e que têm uma vontade mesmo muito grande de continuarem a sua carreira, e, portanto, a diversidade traz sempre coisas boas a qualquer empresa, portanto, esse é o meu conselho, acima de tudo, é estarmos disponíveis, mente aberta, para conhecer então este programa e conhecer as pessoas que querem estar envolvidos nele. Muito obrigada, Tânia. Rodrigo, vocês que foram a empresa que mais recebeu de formantes? Sim, a nossa experiência aqui é claramente de alguém que olha para este programa como uma excelente oportunidade para colaborando com outros, conseguir suprir aquele que é um desafio neste momento do mercado de trabalho em Portugal, que é encontrar a quantidade de talento necessária para as oportunidades que nós temos neste momento a crescerem em Portugal. E grandes empresas, como é o caso da Capgemini Engineering, têm feito um investimento grande em Portugal nos últimos anos, procuram estruturar a continuidade desse mesmo trabalho em Portugal e a continuidade desse investimento com encontrando soluções para aqueles que são os principais desafios. E neste momento, claramente, o desafio do talento é algo que Portugal e o país enquanto um todo tem que conseguir continuar a conseguir fomentar o aparecimento de profissionais com qualificações para que o país continue a acelerar neste que é um mercado de muito valor acrescentado, que traz emprego qualificado para Portugal, traz empresas e projetos e capacidade de desenvolvimento a partir de Portugal, numa área que é a área de maior valor acrescentado na economia mundial. E, portanto, nesse sentido, estivemos e estamos no programa Upskills desde a primeira hora, exatamente para conseguirmos trabalhar melhor naquilo que é a solução que nós precisamos. Rodrigo, muito obrigado. Sim, diz. Dito isto, dar a nota que para nós, e a mensagem que passamos às outras empresas é exatamente aquela que eu também referi na primeira mensagem. Estejam envolvidos não apenas quando indicam o número de pessoas que necessitam ou quando precisam ou quando chegam ao final e têm que integrar as pessoas naquilo que são os vossos quadros. É necessário estar junto dos politécnicos e da direção do programa na definição dos conteúdos, e é depois muito importante estar durante o período de formação. Eu acho que essa é a grande mensagem que nós temos a aprender do primeiro para a segunda edição, é o período de 6 meses que são passados no Politécnico, para nós não perdermos depois uma parte dos 3 meses que temos de formação em contexto de trabalho, em
aceleração de determinado tipo de conteúdos e de complementos no nosso lado, nós temos de trabalhar juntamente com os politécnicos para que isso aconteça já logo na formação técnica profissional. Rodrigo, pegando agora aqui no teu mote das lições, não é? Das lições da primeira edição, eu fazia aqui uma última questão ao Manel, está relacionada com uma questão que nos chegou, que alterações é que estão a ser analisadas face às nossas aprendizagens desta primeira edição? O que é que nós já podemos desvendar daquilo que estamos a avaliar como possíveis alterações a introduzir nesta segunda edição, Manel? E depois terminaríamos então com esse tema. Ora, muito bem. Bem, se eu disse há pouquinho que quem entra no programa tem que assumir que entrou num ciclo de aprendizado, obviamente no programa nós também fazemos isso, e esta primeira edição também serviu muito para recolher, há aqui muitos aspectos do programa que estão a ser tentados pela primeira vez, o Rodrigo referiu que há aqui, e o Paulo também na sua intervenção, que há aqui muitos aspectos de inovação que foram introduzidos neste programa, e portanto significa que mesmo os aspectos que correram mal ou correram menos bem, não podem significar para nós que é o fim de linha, não, pelo contrário, nós temos que perder esta noção de que a coisa correu mal, então acabou. Não, a coisa que correu mal significa que nós vamos ter que a pôr a correr bem, é só isso, mais nada, e portanto vamos ter que tirar daí as ilações. Portanto, há aspectos aqui no programa que têm que ser revistos, a primeira edição ajudou-nos. Este aspecto da participação das empresas ao longo de todo o programa, que é fundamental para o seu sucesso, nós temos que medir em cada momento se as pessoas que estão a ser formadas e que estão a ser preparadas de facto estão aderentes àquilo que são as expectativas das empresas. Portanto, temos que criar aqui mecanismos adicionais para o envolvimento das empresas. Esse é um aspecto que claramente tem que funcionar. Um outro aspecto que é muito importante que funciona aqui, e que este sim foi uma preocupação já na primeira edição, mas que tem que ser reforçada na segunda edição, é a motivação para os candidatos, e a motivação é a motivação para uma carreira profissional, para um desafio profissional que não se esgota nesta ação de formação, que é para ser contínuo e tem que acompanhar a sua vida. Portanto, isto não pode ser uma candidatura para uma ação de formação, é para uma mudança de vida. Portanto, esta mensagem para os candidatos também tem que ser algo que nós temos que fortalecer agora para esta segunda edição. E um terceiro aspecto que nós teremos que também melhorar é o aspecto do próprio onboarding das empresas. Portanto, tivemos aqui, nesta primeira edição, um processo que, do ponto de vista teórico, era muito interessante, mas que acabou por se mostrar complexo depois na sua execução, e levantar aqui problemas operacionais agora na passagem das pessoas para a formação em contexto de trabalho. Portanto, estes são aspectos de melhoria também, mas aqui também refiro, quanto mais as empresas acompanharem a evolução do programa e os próprios formandos, também mais fácil se torna este momento final de integração em contexto de trabalho. Portanto, estes serão essencialmente os aspectos de correção que teremos que colocar no programa. Quanto ao resto, relativamente à sua dinâmica, provou que estava correta. Portanto, a dinâmica de basear nas empresas aquilo que é o pontapé de saída do programa e desenvolver a partir daí toda a execução do programa e todas as ações de formação, provou-se adequado e, portanto, toda essa mecânica que ocorreu agora na primeira edição do programa será para manter. Muito obrigada, Manel. Olha, então eu estava aqui só a responder aqui à última questão online, mas tinha a ver com os requisitos mínimos para a criação das turmas, não é? Para além daquilo que era, eu estava aqui a dar, só para fecharmos, para não termos aqui nenhuma resposta por responder, não é? A criação de pelo menos uma turma com 15 formandos. Poderá ser de uma empresa ou pode ser mais do que uma empresa, não é? Portanto, o que eu diria às empresas que nos estão a ouvir e que se juntaram a nós é que nos façam chegar aquilo que são os vossos pedidos, em termos de áreas tecnológicas, em termos de geografia. Não têm que fazer um pedido de 15 formandos, têm que indicar efetivamente aquilo que precisam e depois nós na direção do programa tentamos juntar e ver qual é a viabilidade da constituição de turmas nessas mesmas tecnologias e nessas mesmas geografias que foram solicitadas. Certo, Manel? Fazemos aqui... Portanto, olha, eu daria por concluído o nosso webinar de hoje, colocando-nos à vossa disposição para podermos falar numa fase posterior daquilo que são as vossas necessidades de cursos, como o Manel dizia, através do site do upskill.pt ou mesmo contactando-nos diretamente. Também tem lá os contactos do site, que é mais fácil. E agradeço a todos a vossa participação, a todos os parceiros, a toda a direção do programa e a todas as empresas que acreditaram
que isto era possível em conjunto montarmos. Muito obrigada a todos, então. Resta um bom dia. Deus, bom dia. Bom dia, obrigado. Bom dia também a todos. Bom dia, obrigado. Deus, bom dia. Bom dia.